Olá, tão queridíssimos e queridíssimas escribas, como é que vocês estão? Como é que estão as leituras? Gostaram da live? Foi maravilhosa, não foi? E hoje a gente está chegando na metade do nosso curso. São 12 módulos, né? De janeiro a dezembro de 2021. E hoje a gente está no sexto módulo, inaugurando o sexto módulo, com um escritor maravilhoso. Só tem escritor maravilhoso aqui nos nossos mundos de dentro, né? E hoje a gente vai abrir a aula do Jorge Amado, né? Com a sua Gabriela, Cravo e Canela, maravilhosa, né? Esse livro, esse romance que ele escreveu vamos dizer, na maturidade, e que ele traz tantas técnicas para nos brindar e alargar a nossa escrita. Então, estou convidando vocês, estudinho. Quem ainda não se inscreveu, corra lá, se inscreva. Quem ainda não leu o material de apoio, que é interessante vir para as aulas já tendo lido o material de apoio, se preparar para a nossa live, que vai ser muito especial, no dia 30 de junho, com o Frederico Linardi, o Fred Linardi, né, a partir das 19 horas. Não percam também. Participem nas lives, né, façam perguntas, etc. E a gente vai começar falando um pouquinho sobre uma experiência pessoal mesmo, minha, que eu tive porque eu habitei em Ilhéus em 1994 até 1996. E eu tive essa sensação de estranheza quando eu comecei a me debruçar em Gabriela, porque, na verdade, eu não tinha lido ainda Gabriela. E a novela da Globo de 1975, né, a primeira versão, eu não assisti, eu era muito criança ainda, eu tinha 6 aninhos ainda, eu era muito pequena. Então, quando eu comecei a ler Gabriela, eu me recordei desse período que eu habitei em Ilhéus, porque parecia que eu estava vendo os cenários, as ruas, as casas que Jorge Amado descreve nesse seu grande romance. Mas não é à toa que eu senti isso, né, nessa leitura de Gabriela. Por quê? Jorge Amado ele se utiliza de técnicas jornalísticas, ele se utiliza de técnicas de não ficção para fazer uma grande ficção, que é Gabriela. Então, a gente vai investigar justamente essas técnicas, e não à toa, o nosso convidado especial, Frederico Linardi, Fred Linardi, ele está aqui conosco. Nessa novela, né, é uma novela que tem vários assim, atores famosos, até a própria Sônia Braga, né, Armando Bogos, a Elizabeth Savala, Zé Wilker, né, vários atores maravilhosos que eles fazem essa adaptação para a televisão. Essas técnicas que eu falei para vocês de não ficção, de realidade que Jorge Amado imprime no seu romance, nós vamos sentir já na abertura do livro. Amado, ele cria as aberturas como se fossem manchetes de jornal. A gente percebe assim, como se fossem aquelas chamadas para espetáculos de teatro, né? E ele faz um adiantamento dos fatos que vão acontecer naquele capítulo, certo? Então, as cenas dos próximos capítulos é muito o que ele faz já em 1958. Né? Ele é bem avançado nesse sentido. Então, logo na abertura, a gente lê essa história de amor, por curiosa coincidência, como diria Dona Arminda, que era vizinha de Nassib, começou no mesmo dia, claro, de sol primaveril, em que o fazendeiro Jesuíno Mendonça matou a tiros de revólver Dona Sinhazinha Guedes Mendonça, sua esposa, expoente da sociedade local, morena, mais para gorda, muito dada às festas de igreja, e doutor Osmundo Pimentel, cirurgião dentista, chegado a Ilhéus há poucos meses, moço elegante, tirado a poeta, fazendo com que a cidade esquecesse os demais assuntos a comentar. Aí ele elenca os fatos, né, como se fossem realmente as manchetes do jornal. Né, o encalhe do navio da costeira pela manhã, na entrada da Barra, o estabelecimento da primeira linha de ônibus, ligando Ilhéus a Itabuna, o grande baile recente do Clube Progresso e mesmo a apaixonante questão levantada por Mudinho Falcão, das dragas para a Barra. Ele abre, como eu falei para vocês, os capítulos como se fossem essas manchetes, aventuras e desventuras de um bom brasileiro, nascido na Síria, na cidade de Ilhéus, e por aí ele vai, né?
E isso me lembra muito a adaptação, né, do conto lá do nosso Osman Lins, Lisbela e o Prisioneiro, que Guel Arraes, quando ele vai levar para o cinema, ele faz exatamente essas chamadas assim parecidas com o que Jorge Amado faz no Gabriela. E também as estruturas de subtítulos, né, que Jorge Amado ele utiliza, né, subtítulos como se fosse aquelas séries de televisão mesmo, né, que eles fazem a chamada assim para ficar uma coisa curiosa, né, instigante para quem vai assistir. Ele faz isso no romance, né, no texto literário. Uma outra técnica percebida, né, no Gabriela, e que Jorge Amado se aproxima dos recursos da não ficção, né, é a técnica do múltiplo ponto de vista. É como se ele fosse uma câmara de televisão e que ele vai mergulhando na consciência de vários personagens, certo? Por exemplo, uma cena que ele está descrevendo a procissão lá na frente da igreja de São Sebastião, para que haja chuva, né, para não perder a safra de cacau. Quando a procissão desembocou na Praça São Sebastião, parando ante a pequena igreja branca, vírgula, quando Glória persignou-se, então já muda de um ponto de vista para outro ponto de vista, no ponto de vista de Glória, né, amante do coronel lá, o Gloriolado Ribeiro, né, o amante dela, que mantinha ela na casa dela. Então, quando Glória persignou-se sorridente em sua janela amaldiçoada, quando o árabe Nassib avançou do seu bar deserto para melhor apreciar o espetáculo, então aconteceu o falado milagre. Ou seja, sai da multidão, vai para a consciência de Glória, vai para a consciência de Nassib e vai mudando de pontos de vista, múltiplos pontos de vista, para ver a mesma cena, a cena do milagre, anunciando a chuva, lá, tão esperada chuva, lá nas plantações de cacau. Outras técnicas de não ficção vão nos lembrar da disciplina de professor Bernardo Bueno, lá na especialização em escrita criativa da Unicap PUC, né, que está, se Deus quiser, na segunda turma, nesse momento em que vocês estão assistindo o vídeo. E lá, Bueno, ele fala nessa oficina de não ficção, ele fala exatamente sobre a necessidade, que a não ficção, tanto a não ficção quanto a ficção, elas utilizam das mesmas técnicas para seduzir o leitor, mas principalmente porque é um dos desejos da escrita, né? Desde o tempo lá dos escribas, aos escribas do Egito Antigo, que é vencer a morte por meio do registro. Então, a gente tem vários casos de livros, aquele livro de Abir Klink, tem vários livros de relatos de viagem, relatos de, vamos dizer assim, de acontecimentos reais, mas que são colocados de uma maneira tão vamos dizer assim, poética, com técnicas ficcionais que seduzem quem lê, né? E aí, Bueno vai com alguns exemplos, né? É melhor escrever em cenas, mostrar e não dizer. Por quê? A cena, ela nos interessa. A gente acompanha como se a gente estivesse assistindo a um bom filme, certo? Então, ela torna o texto dinâmico, ela torna o texto sedutor. Uma outra técnica, devemos estabelecer um pacto com o leitor. Então, o leitor ele deve saber que aquele texto é realidade, né? Inspirado em realidade, descrição da realidade. E quando é ficção, o leitor deve saber que é ficção, certo? Então, deve ser estabelecido um pacto com o leitor de não ficção ou de ficção. E na não ficção, tanto na não ficção quanto na ficção, deve-se escolher um recorte no tempo e no espaço, né? Assim como, por exemplo, Jorge Amado, que é ficção, ele escolheu o ano de 1925 para iniciar a narrativa, e a cidade de Ilhéus, aquelas cidadezinhas ao redor, Itabuna, aquelas cidadezinhas ao redor, justamente para fazer esse recorte, né, no tempo e no espaço. Isso acontece tanto na ficção quanto na não ficção. Por que Fred Linardi? Fred Linardi, além dele ter desenvolvido uma pesquisa no mestrado
e agora no doutorado, na não ficção, ele escreveu uma biografia de uma palhaça, né, no mestrado dele, ele sendo um palhaço também. Né? É interessantíssima a dissertação dele, e ele navega muito bem nessa área, nesse gênero da não ficção, e agora no doutorado ele está dando continuidade à pesquisa dele na não ficção. E ele tem uma editora belíssima chamada Biografias e Profecias, lá com a Regina Rapati também. É uma editora que transforma em biografia a narrativa de pessoas anônimas, né, justamente que desejam registrar suas histórias para a posteridade. Assim como Bueno nos afirmou que esse grande desejo da escrita é deixar para a eternidade aquele registro. Né? E isso a gente encontra na contramão do que Amado escreve em Gabriela. E Gabriela, ele utiliza das técnicas da ficção, claro, é uma ficção, mas ele utiliza dessa técnica jornalística, né, da realidade, dos fatos da realidade. Além dele estar descrevendo uma era, né, ele descreve a era áurea do cacau, da riqueza naquela região de Ilhéus, Itabuna, etc., ele está utilizando técnicas jornalísticas, como a gente já mencionou aqui, de subtítulos, de chamadas do que vai acontecer, como se fossem manchetes de jornal, e também essa câmera, vamos dizer assim, que vai mudando de ponto de vista. Tudo isso são técnicas que ele utiliza da realidade. Mas não só. Lembram? Antigamente, para os jovens talvez eles não se lembrem, mas deve existir alguma coisa parecida atualmente, que eram as fotonovelas. E nas fotonovelas você tinha aquelas fotos e você ia acompanhando a narrativa somente a partir das fotos. Às vezes não tinha nem palavras nem inseridas. E aqui, Amado, ele utiliza a mesma técnica, porque ele coloca para nós, somente utilizando pontuação, ele coloca para a gente essa técnica de fotografias, de imagens estáticas da fotografia. Lembrem que os múltiplos pontos de vista são imagens dinâmicas, como se fosse aquela câmera navegando ali, passeando pelas várias consciências dos personagens. Aqui não. Aqui ele traz essa estaticidade, vamos dizer, da fotografia, essa coisa congelada da fotografia, quando ele afirma: depois que os padres jesuítas haviam trazido as primeiras mudas de cacau. Ponto. Quando os homens chegados em busca de fortuna atiraram-se para as matas e disputaram na boca das repetições e dos parabéluns a posse de cada palmo de terra. Ponto. E por aí vai. Ele vai fazendo uma sequência de pontos, de frases que terminam quase que no meio e dão essa sensação de fotografia, dão essa sensação de imagem estática, né? Através do texto. Então, ele utiliza esse recurso, é um recurso jornalístico, né? Um recurso como se tivesse as imagens das fotografias uma atrás da outra. E aí a gente vai encontrar lá nos cadernos de literatura do Instituto Moreira Salles uma entrevista de Jorge Amado falando exatamente sobre esse passeio que ele dá entre a realidade e a ficção. Esse vai e vem da realidade, da ficção na obra dele. Essa ligação da literatura com a realidade, com o tempo em que eu vivia, isto já estava em mim desde o princípio. O que acontecia é que eu passava por um lugar, via determinadas coisas e isso me influenciava. Jamais eu me dirigia para uma região com uma proposta sistematizada de coletar dados para um romance. Eu viajava porque achava agradável e não com o propósito de que isso fosse útil para a minha obra. A gente viu essas técnicas da não ficção, no romance, na ficção de Jorge Amado, né? Nessa primeira aula. E na próxima aula, nós vamos mergulhar nos mundos de dentro de Melanie Klein, essa grande psiquiatra, né, psicanalista, principalmente infantil, né, que desenvolveu um trabalho belíssimo. E a aprendizagem pelo afeto de Jorge Amado. Então, não percam a próxima aula. Vão lá ler o material de apoio. Se preparem para a live, que vai ser no dia 30 de junho, com o Fred Linardi. E até lá!